E aí pessoal do YouTube, eu sou o David Tech News e vou trazer mais vídeo para vocês. O vídeo de hoje vai ser um comparativo entre o LG Nexus 5 e o Motorola Moto X. Esses dois aparelhos são fantásticos, contam com Android puro. O Nexus 5 tem suas vantagens. O Nexus 5 possui um Android 4.4, mas é um Android somente dele, uma interface somente dele. A Google criou dois tipos de Android 4.4, com a mesma fluidez, com as mesmas características. Somente o LG Nexus 5 terá uma interface exclusiva. Isso é mais uma tentativa de aumentar as vendas, e as pessoas que simpatizaram com a interface realmente vão levar em consideração isso na hora de comprar o aparelho. De um lado, o smartphone da Google, e de um lado, o smartphone de uma empresa comprada pela Google. Então, faz muita diferença alguma coisa? O valor deles dois? O LG Nexus 5 até o dia 4 de 1 de 2014 não chegou ao Brasil, mas em breve dá as caras por aqui. Vamos ver as características dos dois. Você escolhe o melhor para você e vai lá comprar. Então vamos lá. Os dois aparelhos têm as suas versões 2G, 3G e 4G. Ou seja, o 2G, impossível um desses aparelhos ter somente 2G. Ele tem 3G, versões 3G e versões 4G. Os dois aparelhos contam com cartões de SIMs de operadora diminuídos. O LG Nexus 5 Micro SIM e o Motorola Moto X Nano SIM. Ou seja, você terá que cortar lá na sua operadora, na sua servidora de conexão de dados, etc., onde você faz suas ligações, tudo, e peça para eles cortarem. Na certa vou cobrar uma taxa e pronto, o corte é realizado. O LG Nexus 5 possui 8.6 mm de espessura, sendo assim mais fino do que o Moto X, que possui 10.4 mm. Os dois aparelhos são incrivelmente do mesmo peso, 130 gramas. Apesar do Moto X ter 10.4 mm de espessura e o Nexus 5 ter 8.6, incrivelmente os dois aparelhos possuem o mesmo peso. Isso é algum tipo de otimização realmente fantástica do lado das empresas. Vamos lá. As duas telas são muito boas. Vale a pena você pesquisar qual melhor se adequa a você. Mas eu, que sou um usuário intenso, mas que não vou reparar detalhes tão técnicos assim, não faz diferença para usuários casuais, mesmo usuários intensos. As duas telas são realmente fantásticas, tá? Do lado do Moto X, uma AMOLED capacitiva de 16 milhões de cores, e do lado do Nexus 5, uma True HD IPS capacitiva touchscreen de 16 milhões de cores. O Moto X, um aparelho ergonômico que surpreendeu. Sendo top de linha, não possui uma tela Full HD, mas simplesmente HD. A Motorola, sim, acreditou que isso é o suficiente para o usuário ter uma ótima experiência. Eu acredito que o pensamento dela foi fantástico, porque a tela Full HD consome mais bateria, tendo a tela HD, que já é muito boa, consumir menos bateria. Isso é uma coisa muito crucial nos momentos atuais, que os smartphones estão consumindo cada vez mais bateria e dependendo de uma tomada constantemente. Isso, pelo menos para mim, é uma coisa super negativa. Já o caso do Nexus 5 tem uma tela Full HD 4.95 polegadas e uma densidade de 445 ppi de densidade por polegada, do lado do Moto X com 312 ppi. Eu acredito que a tela do LG Nexus 5 seja assim melhor, mas será que você precisa de tanta qualidade assim? Do lado do nosso Nexus 5, ele tem a tecnologia de proteção interna Corning Gorilla Glass 3. Já o Moto X, Corning Gorilla Glass, eu acho que é a versão 1. Não está especificado corretamente, ou está e eu não sei. Nenhum dos dois possui slot para cartão microSD. Isso é um ponto positivo, porque reduz travamentos nos aparelhos. A galera fala muito mal de aparelhos que não tem microSD, mas não sabe que a utilização de microSD pode sim levar ao aparelho a ter determinados problemas. Os dois aparelhos são vendidos em versões de 16 e 32 GB de armazenamento interno e possuem 2 GB de memória RAM. Atualmente, no dia 4 de 1 de 2014, que eu estou realizando a gravação deste vídeo, os dois estão na versão 4.4 KitKat do Android. Podemos ver aqui que os dois têm Bluetooth 4.0, NFC, são aparelhos top de linha, não podemos esperar mais do que isso, não é verdade? Do lado do Nexus 5 veio com a mesma ideia da Apple. A Apple e a Google
estão cada vez mais se juntando. Apesar da galera achar que a Samsung é a manda-chuva do pedaço, eu tô adorando o pensamento das duas empresas, porque não se aumenta a qualidade de pixels, não se aumenta os pixels se aumentar a qualidade da foto. Muita gente acha que os megapixels são o tamanho são a qualidade da fotografia. Não, é simplesmente um tamanho. Uma câmera de 3 megapixels tira fotos menores do que a câmera de 16 megapixels. Isso não significa que a câmera de 16 megapixels seja superior em qualidade do que a de 13. Isso se dá pela qualidade da lente da foto. Então, o Nexus 5 manteve 8 megapixels, dizendo assim que melhorou a qualidade da foto. Grava vídeos em 1080p, 30 fps e uma câmera frontal de 1.3 megapixels. Já o Moto X tem uma câmera de 10 megapixels, que inicialmente foi muito reclamada, falaram bem mal dela, mas com uma atualização de software ela foi melhorada. Esperamos que futuramente todos os bugs sejam resolvidos em questão da câmera do Moto X. Todas as informações que você está vendo aqui só poderão ser comprovadas por você, usuário, tá? Então, o que você deve fazer? Você deve pesquisar em vídeos que pessoas utilizam o aparelho. Não confie só na minha palavra, tá? Porque todos os meus vídeos são bem opinativos e a minha opinião pode não condizer com a sua, correto? Podemos ver que a câmera do Moto X tem 10 megapixels, grava em Full HD 30 fps e 2 megapixels de câmera frontal que também grava em Full HD 1080p, 1080 pixels. Eu falei fps, perdão se eu falei errado alguma coisa aí, tá bom? E também grava em Full HD a câmera do Nexus 5. Aí que vem a questão que muita gente fala mal do Moto X, mas se surpreende quando quando utiliza o aparelho. Realmente é meio louco, porque eu vou deixar na descrição uma matéria que eu li sobre o processamento do Moto X, que é um processamento diferenciado. Ou seja, o Moto X é um aparelho dual core, mas ele se exulta em um processamento X8, que é mais funcional e tem processadores direcionados a determinadas etapas, diminuindo assim o consumo de bateria. Já os grandes processadores quad-core Snapdragon 800 de grandes empresas são muito bons, não desmerecendo esses grandes processadores, mas o processador mais inteligente gasta menos. Ou seja, quando você é mais inteligente, mais lógico, eu acredito que você gasta menos da sua capacidade mental para fazer determinadas coisas que outras pessoas demorariam mais tempo, tá? Então é basicamente isso. Utilizando o exemplo de pessoas, é basicamente o que o Moto X representa. Ele é mais inteligente e consome menos energia para fazer tarefas que outros aparelhos mais pesados, como o quad-core 2.3 Snapdragon 800, processadores cabulosos, consome mais, ou seja, a duração de bateria é mais eficaz, tá? A GPU e o processamento geral do Nexus 5 é brutalmente melhor, mas não significa que o desempenho seja melhor que o Moto X. Então pesquisem bastante, vendo vídeos para chegar à sua própria conclusão. Os dois aparelhos têm as tecnologias acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola e barômetro, e o Moto X tem temperatura. As baterias não vou comentar, porque isso só com testes mesmo. 2.300 mAh ou mAh do lado do Nexus 5 e 2.200 mAh do lado do Moto X. Espero que você tenha gostado desse comparativo. Se gostou, por favor, deixe o like e favorite o vídeo. Compartilhe com amigos, inscreva-se no meu canal para mais vídeos. Eu sou o David Tech New, tudo sobre tecnologia.